Tá alto aqui, veio alto. O Estreito de Hormuz foi aberto após o anúncio do cessar-fogo, como você pode ver no mapa de navegação na sua tela. Infelizmente, não parece que navios ou petroleiros foram autorizados a usar o meio do estreito. Era exatamente isso que eles usavam antes dessa guerra começar. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou haver limitações técnicas sobre quanto do estreito seria aberto. As limitações técnicas podem ser que ainda existam minas marítimas lá. Então, a Marinha do Irã está trabalhando com os navios para basicamente fazê-los passar por uma rota segura. Ou talvez o Irã queira evitar o uso de águas internacionais, preferindo que passem por seu território para controlar melhor o que entra e sai. Agora, infelizmente, como a maior parte do estreito ainda está inutilizável, parece que o tráfego não está voltando ao que era antes da guerra. Atualmente, passam cerca de 20 navios por dia, bem mais que os 3 diários antes do cessar-fogo, mas ainda abaixo do volume anterior. Agora, infelizmente, o maior risco é que até mesmo esse tráfego de 20 navios por dia possa desaparecer muito, muito em breve. Veja, há um cessar-fogo entre os Estados Unidos, o Irã e Israel. Mas um dos maiores problemas que o Irã está enfrentando é que suas forças armadas parecem não estar ouvindo os líderes do alto escalão. Ou talvez a mensagem não tenha chegado completamente até a cadeia de comando, até os comandantes militares que realmente estão gerenciando suas unidades autônomas com mísseis balísticos. Poucos minutos após o anúncio do cessar-fogo de ontem, o Irã já disparava mísseis balísticos contra Israel. Veja só. O que você acabou de ver foi um míssil balístico iraniano com uma ogiva de submunições. Essas submunições caindo sobre a segunda maior cidade de Israel, Tel Aviv. Isso aconteceu depois que o cessar-fogo foi anunciado pelo presidente Trump e uma indicação de que levará tempo para implementar esse acordo. Isso ocorreu poucas horas após o anúncio do cessar-fogo, o que era compreensível, pois vimos situação semelhante na guerra de 12 dias no ano passado. Apesar do cessar-fogo acordado entre os líderes dos dois países, ainda ocorreram ataques de ambos os lados e demorou até que cessassem totalmente. Então, é compreensível, porque isso já aconteceu antes, e também porque o Irã declarou publicamente que suas forças armadas são muito independentes do liderança civil. Eles continuam fazendo o que querem, pois todos os assassinatos no Irã causaram essa situação. Faz sentido que demore para interromperem todos os ataques. Mas o que não faz sentido é que os ataques ainda continuam mais de 14 horas depois do anúncio do cessar-fogo. E não é só Israel que está sendo atacado, até os países do Golfo estão sendo atacados. E adivinha? Alguns deles agora estão revidando. Isso não ocorreu durante a guerra, mas está acontecendo no cessar-fogo. O Irã atacou os Emirados Árabes Unidos após o anúncio do cessar-fogo. Eles atacaram o Kuwait, atacaram a Arábia Saudita e atacaram o Catar. Então, parece que ou a mensagem não chegou até a cadeia de comando, ou a liderança iraniana, na verdade, não tem controle total sobre as forças armadas. Os Estados Unidos já estavam preocupados com isso antes. Eles queriam descobrir quem realmente tem o controle. E é por isso que houve, eu acho, alguns testes para saber com quem eles estavam falando. Os Estados Unidos pediram que o negociador provasse seu controle sobre o Irã. Para isso, ele permitiu a passagem de 10 navios pelo Estreito de Hormuz. Mais uma vez, vemos que o Estreito de Hormuz estava aberto. Então, há um bom argumento a ser feito de que a pessoa com quem os Estados Unidos estão negociando tem controle sobre a marinha que está administrando o Estreito de Hormuz, mas não tem controle sobre as forças armadas iranianas que está gerenciando os mísseis balísticos. O Pentágono realizou uma coletiva de imprensa hoje cedo, recapitulando as conquistas das Forças Armadas dos Estados Unidos no último mês, durante a Operação Fúria Épica. Na coletiva, Pete Hegseth foi questionado sobre os mísseis que o Irã ainda lança. Ouça sua resposta. Mary Margaret Dew, The Daily Wire, 2 perguntas. O Irã afirmou que o trânsito seguro pelo Estreito de Hormuz depende da coordenação com suas forças armadas e de limitações técnicas. O que você acha que isso implica? E também ouvimos relatos de que o Irã continuou atacando alvos até esta manhã. Quando esse período de tolerância acaba? Estamos dando essa tolerância a eles? Há algum mal-entendido? O que está acontecendo?
O que sabemos é que o Irã vai dizer muitas coisas. Muitas pessoas vão dizer muitas coisas, afirmar muitas coisas. O que foi acordado, o que foi declarado, é que o estreito está aberto. Nosso exército está de olho. Claro, o exército deles também está de olho, mas o comércio vai continuar. E foi a essa realidade que você viu os mercados reagirem. Quanto aos disparos, estávamos monitorando isso em tempo real ontem à noite. Claro que estamos. O Irã seria inteligente se encontrasse uma maneira de avisar seus soldados em locais remotos, talvez até por pombo-correio, para que saibam que não devem atirar mais. Drones suicidas ou mísseis, porque às vezes o cessar-fogo leva tempo para se firmar. Acompanhamos a situação e estamos preparados se preciso, mas acreditamos que o cessar-fogo será mantido. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Ontem à noite, tivemos um ataque a uma refinaria iraniana na ilha iraniana de Levan. Esse ataque foi grave, mas autoridades dos Estados Unidos afirmam que nem os Estados Unidos nem Israel o realizaram. E de acordo com algumas especulações que estão circulando online, parece que aviões de guerra dos Emirados Árabes Unidos estavam no ar quando esse ataque aconteceu. Existe a possibilidade de que os Emirados Árabes Unidos tenham realizado esse ataque. E se isso for verdade, essa seria a primeira vez que um país do Golfo se envolve publicamente, ou acho que diretamente, em uma operação ofensiva contra o Irã. Isso é só um boato circulando. Não há evidências concretas de que os Emirados Árabes Unidos realizaram esse ataque. Circula um boato de que Israel teria feito um ataque de falsa bandeira para manter a guerra. Então, nós não sabemos exatamente quem esteve envolvido, mas as autoridades dos Estados Unidos estão dizendo que não foram os Estados Unidos nem Israel que realizaram esse ataque. Agora, se vamos falar sobre falsas bandeiras, também poderia ser uma falsa bandeira iraniana. Porque assim como existem facções aqui nos Estados Unidos e em Israel que não querem que essa guerra pare, também existem facções dentro do Irã que não querem que a guerra pare, que provavelmente não concordam com o cessar-fogo. Eles também poderiam ter atacado. Novamente, não sabemos qual é a verdade. Há muitos rumores circulando. Mas já que estamos falando sobre Israel, vamos analisar a reação de Israel. Mais especificamente, a reação do governo israelense ao cessar-fogo. Agora, antes de fazermos isso, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda muito no algoritmo e nos permite continuar trazendo as notícias para vocês. No vídeo de ontem à noite, comentamos que autoridades da Casa Branca afirmaram que Israel integra um cessar-fogo acordado pelos Estados Unidos e Irã. Isso significa um cessar-fogo entre Israel e o Irã, mas não necessariamente entre Israel e todos os grupos apoiados pelo Irã contra os quais Israel luta. Na verdade, estávamos vendo algumas reportagens vindas do Líbano, dizendo que, olha, o cessar-fogo na verdade não se aplica ao Líbano. Então, a ofensiva israelense dentro do Líbano, a guerra de Israel contra o Hezbollah, vai continuar como está. A situação vai permanecer inalterada. Mais tarde à noite, o primeiro-ministro paquistanês, principal mediador entre Estados Unidos e Irã, afirmou isso publicamente. O Hezbollah está incluído nesse cessar-fogo que os Estados Unidos e o Irã concordaram. Ou seja, precisa haver pelo menos uma pausa na ofensiva israelense contra o Hezbollah no Líbano. Claro, uma pausa não significa necessariamente que Israel vai recuar do sul do Líbano, onde entrou para criar uma zona de segurança. Mas pelo menos uma pausa seria razoável de se esperar se houver um acordo de cessar-fogo. Bem, adivinha só. Logo após a declaração do primeiro-ministro do Paquistão, o primeiro-ministro de Israel fez uma declaração própria e basicamente disse que o cessar-fogo de 2 semanas entre Irã, Israel e Estados Unidos, na verdade, não inclui o Líbano. Isso significa que a ofensiva israelense dentro do Líbano vai continuar como está. Nada mudou por lá. Isso é algo que o presidente Trump confirmou pessoalmente esta manhã ao falar com um repórter da PBS, basicamente dizendo que o Hezbollah não fazia parte do acordo entre Estados Unidos e Irã. Isso significa que não há restrições para Israel em sua ofensiva dentro do Líbano. Agora, aqui é onde as coisas ficam um pouco mais interessantes, porque esta manhã a ofensiva israelense não apenas continuou, ela escalou para um nível que nunca vimos antes. Os ataques foram os mais intensos que Israel realizou nesta guerra. Agora, antes de falarmos sobre esses ataques, eu quero rapidamente comentar sobre a reação israelense ao anúncio do cessar-fogo que aconteceu ontem à noite, porque isso nos diz um pouco mais sobre como Israel vê toda essa guerra.
De acordo com o Wall Street Journal, Israel foi informado sobre o cessar-fogo no último segundo e não ficou nada satisfeito com o fato de os Estados Unidos terem concordado com o cessar-fogo. Benjamin Netanyahu não participou das negociações em nenhum momento. Após os Estados Unidos concordarem com o cessar-fogo e antes do anúncio público, o presidente Trump ligou para o primeiro-ministro israelense e avisou sobre a decisão. Os israelenses concordaram com o cessar-fogo, mas falavam especificamente sobre o Irã. Eles enfatizaram que Irã e Líbano são arenas distintas, portanto, o Líbano está fora do acordo. Tudo isso nos traz até esta manhã, quando Israel realizou a campanha de ataques aéreos mais intensa dentro de Beirute de toda esta guerra. Não vimos nada parecido desde que a guerra começou. Quase 100 ataques aéreos israelenses aconteceram em menos de 10 minutos. Parece que, por causa desse ataque aéreo, o cessar-fogo está desmoronando. A mídia iraniana disse que o Irã vai sair do acordo de cessar-fogo e também vai se recusar a participar da reunião presencial marcada para sexta-feira no Paquistão, devido aos ataques no Líbano. O Irã está basicamente pedindo para que os ataques parem. Além disso, também estamos vendo na mesma declaração da mesma mídia estatal que o Irã fechou o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Outras coisas também estão sendo transportadas pelo Estreito de Hormuz. Então, imagino que isso ainda continua. Ou talvez eles não tenham esclarecido o que estão pretendendo. Mas, de qualquer forma, os petroleiros realmente representam a maior parte do tráfego de entrada e saída no Estreito de Hormuz. Considerando que o Irã diz que fechará o estreito, isso indica que o cessar-fogo está se desfazendo em apenas 12 horas. Veja mais detalhes. Bom dia, começamos com uma notícia de última hora. A mídia estatal informa que o Irã interrompeu a passagem de petroleiros pelo Estreito de Hormuz, após ataques israelenses ao Hezbollah no Líbano. Mais cedo hoje, sabemos que 2 navios conseguiram passar por essa passagem. Mas, novamente, a mídia estatal está informando que os iranianos estão bloqueando o estreito. Falei ao telefone com um alto funcionário israelense que alertou sobre a ação dos iranianos. Poucas horas após o início do cessar-fogo, o que na Minária, os iranianos já estão mostrando que estão tentando usar o controle sobre o estreito para pressionar o comércio global de energia. Isso ocorre após relatos noturnos indicarem que um ataque iraniano atingiu o oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita, causando danos significativos em avaliação. Isso é importante porque o oleoduto é a única saída para as exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita. E como os iranianos estão pressionando o estreito, eles mais uma vez estão tentando usar essa capacidade para pressionar as exportações globais de energia. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e ver como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final, basicamente, no vídeo que está aparecendo na sua tela.